Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? Vamos juntos meditar na palavra de Deus. O próprio Senhor, ele diz assim, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o poder de Deus para todo aquele que crê, amém? Então, eu falo sem medo de errar, que se você lê a sua Bíblia todos os dias, se você ouve a palavra todos os dias, se você se alimenta da palavra todos os dias, você está recebendo todos os dias doses de poder, de força sobre a sua vida, amém? Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor, a Bíblia Sagrada como um todo, ela é o poder de Deus para todo aquele que crê, amém? Quando nós lemos as Escrituras, quando nós entendemos quem Deus é nas nossas vidas, o que Ele é capaz de fazer, nós então recebemos esse poder, poder para andar sobre o sobrenatural, poder para vencer o invencível, amém? Poder para viver as promessas de Deus na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo hoje. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a história de Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 em diante, diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou-se para Ramá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu não sei se você já leu essa palavra antes, mas ela fala do episódio em que Deus mandou o profeta Samuel até Belém, a terra de Belém, a casa de Jessé, para ungir um rei. E esse rei era Davi. Porém, Davi era o filho mais novo de Jessé, e Jessé foi apresentando os mais velhos, os filhos mais velhos, que eram soldados de guerra, homens mais imponentes, mais altos, né? De boa aparência, homens fortes. E até Samuel, o profeta, falou: eu acho que é esse, olha que homem forte. Ele tem aparência de rei, né? E o Senhor então disse ao profeta assim: não olhe para a aparência, porque o Senhor, ele não vê como o homem vê. O homem só olha a aparência, mas Deus olha corações. Amém? Então, nesse cenário todo, Jessé foi apresentando os filhos um a um, até que acabaram os filhos que Jessé achava que fosse, tinha mais aparência de rei, mas ainda faltava um, o mais novo, né, o caçula. E então o profeta pergunta: Jessé, são só esses os filhos que você tem? E Jessé responde: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelha. Não é tipo assim, mas ele está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o rei. E é exatamente esse o ponto que eu quero começar hoje, falando com você. Na maioria das vezes, nós nos encontramos em situações ou em posições que está tão distante de tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Às vezes, quando a gente olha para a posição que a gente está ocupando, né,
quando a gente olha para onde nós estamos, o lugar em que nós estamos, o que nós estamos fazendo da nossa vida, parece tão distante de tudo que a gente sonha, né? Os irmãos de Davi estavam lá, participando daquele banquete. Os irmãos de Davi estavam lá na casa do pai, mas Davi estava no pasto, no meio do rebanho. O que tem a ver um pasto de rebanho com um trono? O que tem a ver um pasto com um castelo? Nada tem a ver. Mas acontece que Deus nos enxerga, Deus nos vê. Talvez você olhe para a sua posição e se entristece, porque você pensa que você foi esquecido, que você está aí nessa posição e que ninguém está te vendo, ninguém nunca vai te encontrar aí, ninguém nunca vai te reconhecer aí. Você acha que você vai morrer nessa posição. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa para você nessa tarde, Deus está te vendo, amém? Deus viu Davi enquanto ele estava lá, esquecido no meio daquele pasto. Nem convidado, nem sequer convidado, estava tendo um jantar importantíssimo na casa de Davi. O profeta Samuel, uma autoridade, uma celebridade para aquela época, estava na casa de Davi e ele não tinha sido nem sequer convidado para aquele banquete. Mas Deus o viu, amém? Acontece que Deus te vê. E acontece que quando você o adora em secreto, ele te honra em público. É isso mesmo. Veja no versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e na presença dos teus irmãos ungiu a Davi. Amém? Sabe o que acontece, queridos? Davi estava lá no meio daquele pasto, enfrentando sol, enfrentando chuva. Sabe por que era Davi que estava lá? Porque os irmãos dele, bonitão, não queriam ir. Os irmãos dele, bonitão, queriam as posições de destaque, queriam os exércitos, queriam as armaduras. Queridos, falar de cuidar de ovelhas fala de um trabalho pejorativo. Falar de cuidar de ovelhas fala de fazer aquilo que ninguém quer fazer. Fala de uma profissão muitas vezes árdua, dolorosa. Mas acontece que Deus via Davi enquanto ele estava lá. E Davi não fez aquele trabalho com o coração cheio de murmuração, não. Davi fez da melhor maneira possível. E sabe por que eu sei que Davi fez da melhor maneira possível? Porque a Bíblia fala que quando veio um leão, ele enfrentou o leão para salvar uma ovelha. Quando veio o urso, ele enfrentou e matou o urso para salvar a ovelha. E quando ele tinha um tempinho vago, querido, sabe o que ele ia fazer? Ele sentava debaixo de uma árvore e com a sua harpa, ele ia entoar louvores ao Senhor, amém? Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos salmos, que são cânticos, orações de louvor, elas foram escritas por Davi. Não é à toa que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi pelo coração. Deus não escolheu Davi pela aparência, Deus não escolheu Davi pelas habilidades, até mesmo porque aquele que Deus escolhe, ele capacita, amém? Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração adorador. Quando ele então já tinha feito o seu trabalho, cuidado, amparado as ovelhinhas, ele sentava debaixo daquela árvore e ele ia adorar ao Senhor. Com a sua harpa, ele ia cantar louvores de adoração a Deus, sem plateia, sem ninguém ver. Não era para impressionar ninguém, era para tocar o coração de Deus, era para se achegar a Deus, amém? Então Davi adorava a Deus no secreto e Deus o honrou em público. Na presença dos irmãos dele, ele foi ungido rei. Na presença dos irmãos dele, ele foi levantado. Queridos, por isso, adore ao Senhor no seu secreto. Adore ao Senhor na posição que você está, mesmo sem ninguém ver, mesmo que não seja para aplausos de ninguém, dê o seu melhor. Ainda que você esteja, quem sabe, num lugar tão diferente daquilo que você sonha ou daquilo que você almeja para a sua vida, né? Não é pecado nenhum a gente querer posições melhores para a nossa vida, não. Não é pecado nenhum a gente querer condições melhores, um trabalho melhor, uma casa melhor. Não há pecado nenhum nisso. Mas a Bíblia nos diz assim, ensina que a gente não deve desprezar os pequenos começos, amém? A Bíblia ensina que aquele que despreza os pequenos começos não é digno dos grandes finais. Davi não desprezou os pequenos começos.
Davi não desprezou aquela tarefa que lhe foi dada, mesmo que era uma tarefa que ninguém queria. Ninguém queria ir no sol cuidar de ovelha, ninguém queria ficar lá, ninguém queria, amém? Talvez você hoje está numa posição e você se sinta, quem sabe, esquecido, rejeitado, né? Hoje, quem sabe, assim como Davi, você esteja se sentindo assim, num lugar de tanta dificuldade. Você vê a vida das pessoas acontecendo, os convites para os banquetes chegando na vida das pessoas e você nada, né? Quem sabe você se sente como se a sua vida tivesse pausado e que o mundo tivesse acontecendo e com você nada. Mas através dessa história de Davi, nós aprendemos uma lição. Não murmure, porque quando Deus te chamar, será para te honrar. Amém? Não murmure. Samuel falou assim, ninguém senta para comer enquanto Davi não chegar. Olha a honra, né? Ele não foi convidado, mas todos esperaram ele chegar. E ele chegou. Não era para qualquer coisa, irmãos, ele chegou. Era para ser ungido rei, amém? Não despreze os pequenos começos, as posições rebaixadas, não despreze. Adore mesmo lá e dê o seu melhor mesmo lá, sabendo que quando Deus te chamar, quando Deus chamar você para o seu lugar, será para te honrar, amém? Espero que essa palavra venha fortalecer o seu coração e que você possa saber e entender que mesmo aonde as pessoas não lembram de você, Deus não deixa de te enxergar. Mesmo onde as pessoas não te convidam, onde elas não te chamam, onde elas nem sequer lembram que você existe, Deus está te vendo. Adore-o no secreto e Ele te honrará em público. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.